Olá, seja bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos tratar de direitos humanos e aspectos da Comissão Nacional da Verdade. Foco do trabalho da mestre em Direito, Ana Paula Duque. Gênero e Justiça de Transição no Brasil. A construção da figura da vítima no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Dissertação apresentada à Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação da professora doutora Camila Cardoso de Melo Prando. A Comissão Nacional da Verdade entregou em 2014 um relatório final em que responsabilizou 377 pessoas pela repressão e tortura durante o regime militar. O documento identificou perseguição durante a ditadura e violação de direitos de religiosos, índios e homossexuais. O relatório mostra que a discriminação contra o segmento LGBT não surgiu durante o regime, mas a eliminação de direitos adiou a constituição de movimentos sociais em defesa dessa parcela da população. O relatório aponta ainda que, apesar de não haver uma política de Estado formalizada para o extermínio de homossexuais, era usada uma justificativa para o golpe ligada a valores conservadores e homofóbicos. No programa de hoje, vamos contar com a participação de César Baldi, doutor em Direitos Humanos, e da doutora Lívia Jimenez Dias da Fonseca. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia e eu já me dirijo diretamente à Ana Paula para que você possa fazer a sua exposição inicial, mostrar o que é o foco desse trabalho, do que a gente vai conversar aqui pela próxima meia hora. Fica à vontade. Obrigada. Antes de falar sobre o meu trabalho em si, eu acho importante trazer uma breve explicação acerca do que é justiça de transição. Esse não é um tema muito comum, muito usual. Verdade. E eu acho que costuma gerar estranhamento pelo desconhecimento a priori. Então, em linhas gerais, a gente poderia dizer que a justiça de transição são estratégias, sejam elas judiciais ou não judiciais, para lidar com passados autoritários e conflitos armados internos, enfim. Violações sistemáticas de violação a direitos humanos, né? Então, quando eu me propus, no meu trabalho, a pensar a relação entre justiça de transição e gênero, a minha ideia foi analisar como o Brasil, como Estado brasileiro, formula políticas de justiça de transição levando em conta, né, a partir de uma categoria analítica que é o gênero. Aí, essa foi uma primeira, então, pergunta do meu trabalho. Como a Comissão Nacional da Verdade, ela nomeou o gênero? E essa pergunta, ela surge porque, da minha trajetória de pesquisa, eu já pesquisava acerca da justiça de transição antes de entrar no mestrado, em 2016. Eu já vinha de uma trajetória de pesquisa como pesquisadora da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, e eu percebi um silêncio acerca do gênero, né, no campo de discussões, no campo de debate teórico da justiça de transição. E quando a Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada em 2012 e apresenta seu relatório final em 2014, traz como um de seus capítulos a enunciação do gênero, num capítulo relativo à violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes, esse é o título do capítulo, né? Me interessou saber, falou-se sobre o gênero, mas o que foi dito, né? Isso porque o termo, ele é multifacetado, ele não tem uma definição estanque, é um termo fértil para o campo de estudos e de discussões feministas, enfim, de discussões sobre gênero. Então, me interessou eu tive essa primeira inquietação, né? Como se nomeou o gênero? O que significa gênero, então? E quais são as possibilidades e os limites dessa interpretação a partir da conceituação feita pela CNV? CNV é a Comissão Nacional da Verdade, né? Uma abreviação. E, num segundo momento, em linhas gerais também, o que me interessou saber quem é a vítima reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade. Uma vez que esse resgate dessa memória, dessa verdade histórica, não é apenas uma documentação de fatos que estão dados, mas se traduz também numa verdadeira construção de uma narrativa oficial do Estado acerca do período ditatorial. Lógico. Me interessou saber quem foi reconhecido enquanto vítima, quem teve o privilégio, né? E aí eu me utilizo de um termo, de um trabalho acadêmico de pesquisadores da UNB, do Felipe Freitas e da Ana Flausina, que me ajudou muito no meu trabalho, de pensar esse reconhecimento enquanto vítima, enquanto um privilégio, né? Porque garante acesso a esse resgate de memória e verdade e também a reparação. Então, ser lido enquanto vítima, de fato, te possibilita estar num outro lugar
dentro do direito, né, no campo do direito. Você ficou satisfeita com o que você encontrou? Eu digo do ponto de vista de pesquisadora mesmo. Foi o suficiente porque é uma inserção assim profunda, né? Você tem uma questão muito subjetiva aí também, né? De ler essas coisas. Como você ficou após terminar esse trabalho? Olha, foram 2 anos bastante intensos, né? É um tema que me toca bastante, eu acho que enquanto mulher, enquanto uma mulher feminista, uma pesquisadora que se propõe a pensar criticamente o gênero em diversos espaços e também no direito, foi um tema que me tocou bastante e eu fiquei satisfeita com o resultado da pesquisa, ainda que inquietante em diversos momentos, né? Porque algo que eu aponto são os entraves acerca da categoria utilizada pela CNV, os limites que ela colocou para o debate, né? Porque, ok, a demanda pela inserção do gênero no debate público, ela é absolutamente legítima, ela é uma pauta feminista, mas, como eu disse, a depender da interpretação que se coloque, ela tem limites, né? Então, algo que eu aponto no meu trabalho é esse limite de pensar identidades de gênero que escapam ao binarismo, que escapam a essa conceituação do homem e da mulher, a dificuldade de enxergar, por exemplo, a experiência de vitimização de travestis, de transexuais, e também uma dificuldade que a CNV, a partir do meu olhar, né, encontrou em pensar, em reconhecer enquanto vítimas pessoas de grupos subalternizados, como, por exemplo, a população negra, né? E não existe no relatório qualquer menção a isso, não existe um capítulo específico dedicado a pensar sobre a posição das pessoas negras na ditadura, o modo como elas foram especialmente vitimizadas. Então, claro que, em certa medida, esses achados de pesquisa, eles são inquietantes, mas também são importantes. Então, eu fiquei satisfeita em diagnosticar, de alguma forma, isso. Doutora Lívia. Você falou bastante do conceito de gênero, e eu acho que, assim como o conceito de justiça e transição, ele também é pouco compreendido pela sociedade em geral, inclusive gera muito preconceito, né? Hoje a gente tem leis que incorporaram essa categoria, como a Lei Maria da Penha e tal, e as pessoas tendem a não compreender o que isso significa e o que isso tem a ver com justiça, e essa relação com a mulher, se gênero é igual a mulher, o que é isso, né? Inclusive, tem até alguns movimentos que tendem a... que promovem, na verdade, o impedimento de que esse termo seja utilizado nas escolas, né, que são contra o que se chama ideologia de gênero, enfim. E quando a gente olha, a gente vê que é por uma falta de compreensão mesmo do que significa essa categoria e do que ela tem de importância para a gente construir uma sociedade mais igualitária. Então, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor o que é esse conceito, né, as diferenças de compreensões que se pode ter desse conceito e como isso impactou nisso que você trouxe agora, né, de como a diferença de uma compreensão desse conceito, como isso impactou na própria aplicação da justiça de transição. Talvez eu não tenha uma resposta pronta para te dizer o que é o gênero, né? Eu acho que esse é um conceito que ele está em aberto, e que bom que ele está em aberto, porque ele possibilita esse tipo de diálogo que a gente está tendo. O que eu apresento no meu trabalho é a perspectiva utilizada pela Comissão Nacional da Verdade, que da minha leitura foi uma visão construcionista do gênero, ou seja, entende o gênero como sendo uma construção social a partir de uma matéria-prima biológica, ou seja, do sexo, dito assim, né? Dos aparelhos reprodutores sexuais femininos, masculinos, enfim, uma interpretação a respeito disso. O modo como a sociedade traça trajetórias e impõe limites a pessoas que são sexadas como homens e sexadas como mulheres. E aí, me parece natural, em alguma medida, entender essa compreensão do gênero como algo que se correlaciona a mulheres. Eu acho que essa é a visão mais usual do termo, mas ela apresenta limites. Algo que eu trago no meu trabalho é uma outra perspectiva, uma perspectiva que abre o debate, que enfrenta os limites dessa visão construcionista e que diz, bem, não existe nenhuma inscrição cultural, aliás, não existe nada que seja anterior à cultura, né? Essa matéria-prima biológica do sexo, esses aparelhos reprodutores sexuais, o que a gente entende como homem, o que a gente entende por mulher, também isso é uma construção social, né? E pensar o sexo como algo dado, a partir do qual se constrói a figura do gênero, impede que a gente avance no debate e traga aí questionamentos acerca do lugar no mundo desses corpos ditos abjetos, por exemplo, usando uma conceituação, por exemplo, da uma filósofa que eu trago no trabalho, que é a Judith Butler. Pensando que essas pessoas que não se enquadram nesse regime heterossexual, nesse regime binário de gênero,
tem a sua humanidade negada. Então, apresenta-se aí interdição a vários tipos de direito. Por exemplo, como eu trago no trabalho, a dificuldade que a gente tem em pensar a posição de travestis e transexuais, ou de pessoas homossexuais, pensando também em identidades sexuais, no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, interdita que esses setores da sociedade que já são absolutamente marginalizados tenham acesso a reparações. Doutor César, fique à vontade. Me chamou bastante a atenção no trabalho a discussão que ela faz das tipologias das violências que são relacionadas, né? A Comissão Nacional da Verdade relaciona 8 violências, né? Típicas, na parte que destaca sobre a questão de gênero, né? E, além disso, a questão de gênero ela não está dentro do relatório todo, né? Ela está como um capítulo à parte. E a questão da discussão, como a Ana Paula salientou, de travestis e transexuais, está num outro capítulo mais à parte de homossexualidades, que continua sendo um capítulo masculino e branco a partir de um olhar de gays e não de travestis e transexuais. Quer dizer, mesmo na discussão que hoje se entende como de identidade de gênero, o relatório da Comissão Nacional da Verdade não incorporou essa discussão. Então, gostaria que a Ana Paula comentasse essa questão das tipologias ali, a relação que ela analisou com relação a essas questões todas. Quando eu coloco no título assim, a construção da gênero e justiça de transição no Brasil, a construção da figura da vítima, como eu disse anteriormente, me interessou saber quem é essa vítima, né? Bem, para quem não conhece o relatório, não teve a oportunidade de lê-lo ainda, ele é dividido em diversos capítulos e se propõe a analisar o roteiro de graves violações de direitos humanos no que se refere ao que a comissão nomeou quanto graves violações de direitos humanos, né, que são as prisões arbitrárias e ilegais, a tortura, o assassinato e o desaparecimento forçados. Então, existe um capítulo para cada um desse tipo de violação, para cada um desse tipo de violação, onde a CNV traz seus resultados de pesquisa, né, e existe um outro capítulo em que se fala sobre o gênero. Esse apartamento a respeito do gênero, né, já dá algumas pistas para a gente e diz assim, tudo bem, existe um regime de violações, essas 4 violações, que fala sobre alguém e existe um lugar de falar sobre o gênero. O que eu trago como resultado de pesquisa como a Lívia colocou, quando fala-se sobre gênero, fala-se sobre mulheres e quando o gênero some, quando a gente fala sobre um sujeito desgenerificado e dessituado do mundo, a gente fala sobre a experiência de vitimização no conflito de homens. Então, mesmo como você coloca, mesmo quando a comissão anuncia 8 formas de violências de gênero, ainda assim, ela está muito conectada com a visão do que é ser um homem no conflito, né? Aquela coisa de ser um homem feminilizado, um homem que é testado em sua masculinidade e aí, então, é transformado numa mulher pela ditadura, enfim. Peço licença à Ana Paula e aos convidados. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa conversa aqui. Até já. E o Academia está de volta hoje com o tema Gênero e Justiça de Transição no Brasil, a construção da figura da vítima no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com a expositora Ana Paula Duque e os debatedores César Baldi e Lívia Gimenez Dias da Fonseca. Doutora, até que ponto realmente é relevante a gente falar ainda hoje do que aconteceu na ditadura ou os resultados disso? Por que se debruçar sobre esse tema e por que a senhora acha que é importante a gente continuar falando disso? Olha, eu acho que por inúmeros motivos. O primeiro que eu quero apresentar é o fato de que o Brasil foi o último país da América Latina que tem um passado ditatorial a instalar uma Comissão Nacional da Verdade. A nossa Comissão Nacional da Verdade ela foi instalada 20 anos depois do nosso período ditatorial, né? Muita coisa se perdeu aí. E mesmo assim, mesmo depois desses 20 anos, mesmo depois de inúmeros registros sobre as violências que foram perpetradas, mesmo depois de ter esse relatório final, de um trabalho bastante cuidadoso de uma equipe imensa, né, a gente ainda tem parcelas da sociedade que negam a existência de uma ditadura, né, que falam da experiência de 1964 como uma revolução e que trazem isso como algo que precisa e que é possível de ser enaltecido. Então, talvez esse talvez seja um ponto bastante importante. É preciso que se diga que aconteceu uma ditadura militar no Brasil, que ela teve vítimas preferenciais e trazer, de fato, quem foram essas pessoas, né? Para além disso, pensar o gênero nesse lugar é absolutamente importante porque
as consequências elas estão aqui, né? Elas são da ordem do cotidiano. Por exemplo, a Pesquisa Nacional do Aborto, publicada em 2016, traz que em 2015 mais de 400 mil mulheres realizaram aborto no Brasil. Isso é uma questão de gênero, né? Falar sobre isso e falar que é uma questão de gênero significa dizer que isso é necessário investigar padrões de vantagem e desvantagem, de acesso ou de interdição a direitos a pessoas que são sexadas de determinada forma ou que são entendidas como tendo um determinado gênero. Para além disso, por exemplo, a gente tem o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que registrou no ano de 2015 um estupro a cada 11 minutos no Brasil. Isso não está desassociado de um momento de violação sistemática de direitos humanos no Brasil, né? Essa violação sistemática, ela, claro, ela muda, mas ela permanece. Então, falar sobre a violência do passado é questionar também o modo como ela ainda permanece nos dias de hoje. Então, acho que esses são dois pequenos dados que mostram para a gente por que é importante, porque é urgente a gente falar sobre violação sistemática de direitos humanos e reafirmar que os direitos das mulheres são direitos humanos, né? Perfeito. Vou pedir novamente a participação da doutora Lívia. Fique à vontade, doutora. Seguindo um pouco, né, na direção do que ele te perguntou, só pedir para, se você puder aprofundar um pouco mais, nesse aspecto de que como a gente compreende, como compreender a justiça de transição, passar por esse período, entender o nosso passado, também nos ajuda a compreender o que é democracia, né? E que democracia a gente quer, o que é, né, o regime atual que a gente vive. E, nesse sentido, compreender a democracia demanda também ser uma sociedade capaz de garantir direitos à população em toda a sua diversidade, né? Que a gente não tenha direitos construídos numa perspectiva neutra, que normalmente o que significa, na verdade, uma perspectiva masculina, ou seja, dos homens. E quando a gente consegue romper com isso e conseguir enxergar, né, incorporar essa categoria de gênero, incorporar as diversidades que tem, né, de corpóreas, de vivências, experiências, aí a gente tem a possibilidade de construir uma lei Maria da Penha, a gente passa a ter decisões judiciais do SF como recentes, que garantiu o direito ao nome social para transexuais, o direito às mulheres presas a estarem no convívio dos seus filhos, né, de poderem cumprir, né, a prisão domiciliar para isso. Então, como você acha que ainda falta a gente avançar nesse sentido na atualidade, em termos de democracia, em termos de garantia de direitos para uma população na sua diversidade? Eu acho que a sua pergunta ela já traz muitas colocações com as quais eu estou absolutamente de acordo, né? E eu acho que é isso, assim. Trazer esse debate, ele é importante porque habilita a escuta das pessoas, né? Traz para o campo público um debate que está colocado há muito tempo, mas que fica muito restrito ao âmbito do privado. E aqui eu também queria fazer uma colocação, que é a minha intenção com o trabalho não foi dizer a Comissão Nacional da Verdade errou ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário, né? Eu me coloco aqui como uma pesquisadora que está interessada em investigar limites e trazer outros modos possíveis de se pensar o direito, de se pensar a justiça de transição. Então, eu acho que nesse sentido é importante o debate estar colocado, né? Para a gente pensar outras formas de democracia possível. E como a Lívia colocou, garantir acesso ou garantir a nomeação. E aqui é isso. Sou eu, uma pesquisadora branca, né, uma pesquisadora mulher, trazendo alguns apontamentos. É preciso que a gente traga esse debate público para que mais pessoas que não costumam ter acesso a esses lugares de poder, de fala, né, de enunciação da verdade, possam estar aqui, possam estar falando e possam estar construindo narrativas outras acerca do que foi a ditadura, do que é democracia e qual tipo de democracia a gente quer construir dentro de uma pluralidade. Sempre faz sentido, né, a gente falar dessas coisas, porque quando você fala, você chama atenção para o problema. E quando você chama atenção, se as pessoas ouvirem, né, com carinho, a gente pode tentar refazer um caminho, né? Claro. E é aí que tem essa garantia dos direitos que você se referiu. Então, César, por favor. Ana Paula, numa parte do teu trabalho, você diz que a definição das violências a serem reparadas sinaliza que a própria reparação também é uma disputa epistêmica. E, consequentemente, quando a própria Comissão Nacional da Verdade enuncia as graves violações de direitos humanos, ela também define quais são os direitos humanos que ela entende que estão sendo violados. Consequentemente, um ponto que me chamou bastante atenção no teu trabalho é que, nesse momento do período ditatorial, tem o surgimento, entre aspas, surgimento, que tem uma série de discussões sobre isso também, né? Tanto do movimento feminista quanto do movimento negro.
E os dois, simultaneamente, não são lidos pela Comissão Nacional da Verdade, em boa parte dos documentos, como sendo militantes. Consequentemente, eles não contam exatamente, pegando aquele gancho da discussão que tu fizeste com a Flauzina e com o Freitas, né? Eles não são lidos como vítimas da própria ditadura. E, consequentemente, é interessante que a gente tenha, por exemplo, um capítulo apartado de gênero e tenha, inclusive, um capítulo apartado sobre indígenas e não tenha sobre negros. E passa a ser mais paradoxal ainda quando a gente tem 68% das pessoas encarceradas negras e, na discussão de gênero, um incremento nos últimos 10 anos de quase 500% de mulheres encarceradas. Então, a pauta de gênero e de raça passa a não ser uma discussão de direitos humanos. Eu acredito que o gênero, ele não começou a ser falado agora. É preciso reconhecer um movimento feminista que já vem há décadas lutando pelo direito das mulheres, reafirmando que os direitos humanos das mulheres são direitos humanos, né? Mas eu acho que o campo parece mais aberto, assim. A discussão, a pauta da DPF 442 para discutir a descriminalização do aborto, por exemplo, o debate público, o modo como isso incomoda, essa questão que a Lívia trouxe, dessa ideologia de gênero causar tanta angústia, né, tanta ojeriza, a mera possibilidade de se falar sobre gênero, que nada mais é do que falar sobre padrões de distribuição de poder dentro da sociedade, né, de falar sobre padrões de distribuição de vantagens e desvantagens. Então, assim, qual é o medo? Por que assusta? Porque falar sobre isso significa que algumas pessoas vão perder privilégios. E claro que isso gera, né, de algum modo, um medo, uma recusa. Mas existem mais pessoas falando, esse tema está em voga, existem mais mulheres articuladas, eu acho que a gente tem se reconhecido, os grupos estão se articulando e trazer, eu acho que esse tipo de tema é importante para isso, para a gente perceber, primeiro, que a gente não está sozinho, que tem outras pessoas que estão pensando ali e que outras leituras de mundo são possíveis, é isso. Eu acho que trazer esses temas para a arena pública, para lugares que são tão engessados como o direito, e instigar que esses lugares eles mudem é importante, é absolutamente importante e está em voga. Eu acho que está surgindo, está ganhando força. O movimento feminista, hoje em dia, já causa uma certa estranheza, mas eu percebo que as mulheres, de uma maneira geral, se sentem mais confortáveis em se afirmar feministas, e isso é absolutamente importante, né, da minha perspectiva. E, então, de um modo geral, acho que a gente está avançando. Tenho fé, tenho esperanças e a gente está se organizando. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Viu? Pela coragem, sobretudo, desse trabalho. Obrigado por compartilhar conosco. Eu que agradeço. Tá bom? Doutor César, muito obrigado pela sua presença. Doutora Lívia também, muito obrigado. E a você também, o nosso muito obrigado. Esperamos que você tenha gostado e que o tema tenha sido útil. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube também, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail para sugestões é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.